Graças a Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. Se você tiver um tempo hoje e puder ler os capítulos anteriores do livro de Gálatas, você vai ver no contexto do que Paulo estava dizendo, que ele estava se referindo aos 2 tipos de pessoas que nós temos dentro da igreja, os nascidos da carne e os nascidos do Espírito. Então, para ilustrar essa diferença, ele fez uma comparação com os 2 primeiros filhos que Abraão teve. O primeiro, que foi o filho da escrava, que representa os nascidos da carne, e o segundo, que foi o nascido de Sara, nascido da promessa, que representa os filhos de Deus. E por que essa comparação? Porque quem conhece a história de Abraão sabe que, quando ele se converteu, Deus fez uma promessa de que em Sara, através de Sara, que era estéril, Deus daria um filho, e esse filho, dessa descendência deste filho, iria surgir, então, a nação santa, a qual Deus falou que Abraão seria o pai desta nação. Então, Deus havia prometido que esse filho nasceria de quem? De Sara. Só que, como a maioria das coisas que Deus ele faz não acontece da noite para o dia, mas acontece através da fé, da perseverança, da confiança naquilo que ele prometeu, esse filho não nasceu logo. Então foram se passando os anos, Sara, que já era estéril, estava envelhecendo, Abraão via outras pessoas tendo seus filhos, seus herdeiros, e ele, nada acontecia. Foi quando então Sara sugeriu que ele tivesse um filho com a escrava, e então eles criassem aquele filho como herdeiro, e que Deus fizesse, através daquele filho da escrava, o que ele havia prometido. Ou seja, Abraão deu ouvidos à voz da esposa dele, contrariando o que Deus havia dito, porque Deus havia dito que o filho dele nasceria de quem? De Sara. Então, aquele filho foi fruto da falta de fé, aquele filho foi fruto da desobediência, aquele filho foi fruto da carne, da ansiedade de Abraão, da ansiedade de Sara. Então foi um filho da carne, um filho das emoções, um filho da desobediência. E por isso, Deus, aqui através de Paulo, compara os nascidos da carne, aqueles que estão dentro da igreja, que não nasceram de Deus, aos filhos da escrava. Porque também são pessoas que nasceram da carne, que nasceram da amizade com o pastor, nasceram de um sentimento, das músicas, das emoções, mas não nasceram do Espírito, não nasceram de Deus. Amém? Por outro lado, Isaque, o que aconteceu? Depois que Ismael nasceu, Abraão reconheceu o erro dele, se arrependeu, e continuou crendo, passou a crer ainda mais, perseverou, voltou a sacrificar e obedecer a Deus para o cumprimento da promessa que Deus havia feito, e mais tarde nasceu Isaque, que agora, poderia se dizer, era filho do conserto que Abraão se consertou, do arrependimento, do reconhecer que tinha errado, filho da perseverança que ele voltou a ter, filho do sacrifício, da renúncia que Abraão voltou a ter ao obedecer a Deus. E é exatamente assim que nasce um filho de Deus. O filho de Deus nasce de um arrependimento sincero, do reconhecer que essa pessoa não é nascida, que ela não é filha. O nascido de Deus nasce do sacrifício, da renúncia, do seu eu, do seu orgulho, do seu desprendimento das coisas deste mundo. Então, assim como Isaque foi filho do sacrifício de Abraão, da renúncia de Abraão, os nascidos de Deus nascem também do sacrifício, da renúncia,
daquela pessoa que quer se tornar uma filha de quem? Uma filha, um filho de Deus. Está claro, sim ou não? Aí, veja só que interessante, no versículo 28, Paulo continua a comparação, e ele diz assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Lembre-se que ele estava falando com pessoas convertidas, com os nascidos de Deus. Então ele disse: nós não somos os nascidos da carne, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Aqui Paulo, só a título de conhecimento, Paulo estava fazendo ali também uma comparação, porque a igreja dos Gálatas estava passando por uma tribulação, então, e essa tribulação era justamente por causa dos falsos profetas que havia no meio deles, pessoas que eram nascidas da carne. Então Paulo diz, olha, assim como Ismael perseguia Isaque, você conhece a história e sabe, por exemplo, que tanto a escrava como o filho da escrava perseguia o Isaque, que era o filho da promessa. E aí Paulo estava dizendo que aquela luta que eles estavam passando, como nascidos de Deus, aquela luta que eles estavam enfrentando, aquela tribulação que eles estavam enfrentando, por causa dos nascidos da carne que estavam no meio deles, era exatamente a mesma luta que Isaque passava com o filho da escrava. E se você for reparar, grande parte das nossas lutas não são com os incrédulos. Eu posso dizer isso para você. A Igreja Universal é a prova disso. As maiores lutas que nós enfrentamos não foram com os incrédulos, mas com pessoas que estavam no nosso meio. E que por nada, simplesmente se tornaram inimigos. Não fomos nós que viramos inimigo delas. Eles que nos consideraram seus inimigos. Então, a maior luta do nascido de Deus é justamente a perseguição que vem dos nascidos da carne, os nascidos da escrava. Como aconteceu na igreja dos Gálatas, como aconteceu na casa de Abraão. Aí ele diz, versículo 30, mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. E você sabe, no passado os escravos, eles não ficavam para sempre na casa dos seus senhores. Havia um prazo e que, cumprido aquele prazo, o escravo ia embora. E Jesus fala sobre isso lá no livro de João, capítulo 8, versículo 34, Jesus fala que o escravo não fica para sempre na casa, mas sim o filho. E a gente vê isso, por exemplo, que aqueles que nasceram da carne e que são escravos da carne, eles podem ficar até muito tempo na igreja, mas não ficam para sempre. Uma hora sai. Por isso que nós estamos fazendo todo esse esforço para que todos sejam nascidos de Deus. Porque quantas pessoas estiveram no nosso meio? Quantas pessoas já sentaram nesse lugar que você está e que hoje não estão mais? Porque só permanece na casa os que são filhos. Os que não nasceram podem ficar um tempo, 2 tempos, podem até ficar muito tempo, mas não permanece para sempre. Um dia, cedo ou tarde, sai. Por isso a gente fica, quando você vê pessoas, por exemplo, que estavam 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, e que de repente saem, e a gente pensa assim, mas como pode? Tantos anos. Pois é, se a pessoa não for nascida da carne, não fica para sempre. Amém? Então ele diz, mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Porque o filho da escrava, ele pode até ficar na mesma casa que o filho da livre, mas não tem o direito que o filho da livre tem. O servo
o filho do servo, o filho do escravo, pode conviver com o filho do dono da casa. Mas a herança só pertence a quem? Ao filho, o filho do dono. Não é assim? Assim aconteceu com Ismael, que chegou o momento em que Deus falou para Abraão que dispensasse ele. Então veja o que diz aí em Romanos, no capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Porque o nascido da carne é escravo. É escravo dos vícios, é escravo de si mesmo, é escravo da opinião dos outros. E hoje em dia, por conta das redes sociais, isso se tornou mais evidente. Pessoas que se importam tanto, demasiado, ao ponto de se tornarem escravos da opinião dos outros. E muitas vezes até acabam desagradando a Deus para agradar a opinião dos outros. São escravos do passado, são escravos das suas vontades. O nascido da carne é e será sempre escravo enquanto não nascer de quem? Não nascer de Deus. Então diz: para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros. Também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, que iremos herdar. Amém? Então, olhe para mim, por favor. Ao se tornar filho, nós nos tornamos herdeiros de Deus. E essa herança, ela começa aqui na terra com a vida de filho de Deus, a começar pela presença do Pai dentro de você, através do Espírito Santo, e se estende por toda a eternidade. Porque tudo que é do Pai pertence a quem? Ao Filho. E ao se tornar filho de Deus, você se torna herdeiro de tudo que Deus tem preparado para nós, que é tão grande, que é tão imensurável, que o próprio apóstolo Paulo, o homem que subiu ao terceiro céu, que teve visões extraordinárias, que nenhum homem foi capaz de ter, chegou ao ponto de dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que iremos herdar, a começar pela transformação de filhos de Deus aqui na terra, e se estende por toda a eternidade. Amém? Você pode imaginar, pessoal? Você pode imaginar? Eu estava dando um exemplo aqui hoje de manhã. Imagine, por exemplo, você que tem filhos, que não moram mais consigo, que moram longe, que há muito tempo você não vê. O que você é capaz de fazer? Como que você recebe um filho que há tanto tempo não vem te visitar? Eu posso dizer por mim, já vão fazer quase 6 anos que eu não visito meus pais, e nem a minha esposa, os dela. Eu tenho certeza que se eu ligar agora para minha mãe e dizer assim: olha, amanhã eu vou aí te visitar, meu Deus do céu, ela nem vai conseguir dormir até, por isso que eu quando aviso, eu só aviso quando estou chegando. Ela é capaz de preparar o quarto maior, ela prepara as comidas que ela sabe que eu gosto. Amém? Chora que é uma criança quando me abraça, me aperta tanto. Isso por causa de alguns anos apenas que a gente não se vê. Agora imagine como será a recepção dos filhos de Deus no reino dos céus. Quando você acha que é exagero, quando Paulo diz que nem olhos viram, nem jamais ouvidos ouviram, ou jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam?
Você acha que Deus vai preparar para mim uma recepção menor do que a minha mãe me prepara cada vez que eu vou visitá-la? É tão grande o que Deus, a herança daqueles que são filhos de Deus, que nenhuma mente é capaz de entender e compreender a grandeza do que é. Por isso Paulo fala aqui, que por mais que sejam grandes as lutas do Filho de Deus, nada das lutas que nós passamos se compara à grandeza do que nós, herdeiros de Deus, iremos receber. Amém? Então, é uma herança que só quem é filho pode ter. Por isso é que Deus, Ele enviou o seu Filho na cruz, para que a gente possa se tornar filhos dEle. Ele não morreu para nós sermos curados, embora na cruz do Calvário Ele carregou as nossas dores. Ele não morreu para nós sermos ricos, embora através da fé que Ele nos dá, podemos conquistar riquezas. Ele morreu para nós sermos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. E herdeiros e co-herdeiro com Jesus. Amém? Só para completar, só para terminar, veja só, em Gênesis no capítulo 25, no fim da vida de Abraão, quando Sara já havia morrido, Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Ou seja, só desta concubina ele teve mais 7 filhos. Joquizã gerou Sebá e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. E esses foram filhos de Quetura. Abraão teve outros filhos de outras escravas. Mas repare que em nenhum texto bíblico você vê a palavra de Deus se dirigindo a esses filhos que ele teve com a escrava como filhos de Abraão. Deus nunca se dirigiu a essas pessoas, esses filhos da escrava, como filhos de Abraão. Quando Deus falava sobre Ismael, ele dizia, o filho da escrava, filho de Agar. Lembra quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque? Ismael era mais velho que Isaque. Ismael já existia. Mas quando Deus pediu Isaque, Deus falou, eu quero o teu filho, o teu único filho. Porque para Deus, o filho da escrava nunca foi filho de Abraão. Como os nascidos da carne, os filhos da carne, escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do seu eu, não são filhos. E aí, o que é que diz a Bíblia? Versículo 5. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão o quê? Presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então, o filho da escrava, o nascido da carne, ele pode até ter presentes, mas não tem a herança. A gente viu na história aqui do Fabrício, né? O nome dele. Ele, enquanto era nascido da carne, casou, comprou uma casa, comprou carro, ou seja, teve presentes, mas só recebeu a herança, a salvação, quando nasceu de quem? Nasceu de Deus. Se você não nascer de Deus, você pode ter muitas bênçãos, conquistar muitas bênçãos, mas essas bênçãos, por maiores que sejam, são só o quê? Presentes. Porque a herança é para quem? Os filhos. A herança é para os filhos. Por isso Deus quer filhos. Ele não quer religiosos, Ele não quer filhos da carne, Ele não quer escravos, Ele quer filhos. E para se tornar filho, você tem que desejar isso, porque o filho nasce do sacrifício, o filho nasce da renúncia, o filho nasce de uma entrega total de vida. Amém? Fiquem de pé, por favor.